Você tem ajuda para educar seus filhos? Eu sou a Jana, mãe de Alice, de 6 anos, e Romeu, de 2. Eu ajudo mães a fortalecerem o vínculo com seus filhos, aliando a firmeza e a gentileza na sua caminhada educativa. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a importância da gente ter uma boa rede de apoio, de como essa rede nos sustenta para que a gente possa educar e criar melhor os nossos filhos. E eu falo da importância da gente realmente saber escolher as pessoas que acompanham a gente entender a relação afetiva que a gente tem com essas pessoas, para poder essas pessoas liberarem, para que a gente possa ser nós mesmos e assim a gente possa descansar, a gente possa assumir o nosso cansaço, aliás, sabe? E deixar com que a gente viva esse momento de educar os nossos filhos da maneira melhor que a gente encontrar, mas sendo nós mesmos. Não sei se vocês entendem. Bom, hoje estou com as meninas aqui da Maternagem em Ação, quero saber um pouquinho delas, sobre o que elas pensam a respeito. E vocês, meninas, me falem um pouquinho. Olá, tudo bem? Oi. De como é a rede de apoio para vocês. Então, Jana, para mim, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu acho que eu sou uma sortuda, assim, né? Acho que tem bastante gente que tem, mas eu tenho uma rede, eu consigo reconhecer muito bem a minha rede de apoio, assim. Eu tenho um marido parceiro que procura não ajudar, mas de fato assumir junto comigo, né, do João Pedro e dos cuidados da casa, as coisas que a gente tem que fazer, né. E eu tenho a ajuda da minha mãe também, que é muito importante, então ela está bem próxima, desde o começo, desde quando o João Pedro nasceu, ela sempre esteve muito próxima de nós, assim, ajudando mesmo a rotina da casa, às vezes até explicando coisas que eu não sabia, Camila, faz assim, faz assado. Eu acho que é importante a gente ter o vínculo, no meu caso é com a minha mãe, mas às vezes é com uma tia, ou com uma amiga, ou alguém que te entenda, e é muito bacana, assim, e o que você falou, às vezes a gente precisa tanto de descansar e sermos nós mesmos pra gente educar os nossos filhos, porque é muito difícil, a gente cansa, a gente às vezes está estressado, está num dia cansativo de trabalho, passou por um dia cansativo de trabalho, a criança vai demandar de você e às vezes você não vai conseguir atender essa demanda. Então, quando a gente tem essa rede de apoio e a gente consegue contar realmente com essas pessoas, é legal para a gente conseguir para que as coisas fiquem mais leves, né? Tanto para nós, enquanto mãe, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor e para a criança também. Eu acho isso super importante. Manter a sanidade, né? Exatamente. Exatamente. Com certeza. Camila, a minha rede de apoio não é tão grande quanto a sua, não é tão numerosa quanto a sua, mas eu tenho um marido, melhor dizendo, que é um pai muito participativo, é um pai ativo. O processo da educação tem um entendimento que é dos dois, né? Não tem como, não existe mais o homem provedor e a mulher cuidadora. Então, graças a Deus, agradeço por ter essa participação ativa dos avós, do marido, que me ajudaram a viver o meu puerpério. Mas uma coisa engraçada, e Georgiana falou muito bem, de a gente sustentar. A rede de apoio nos ajuda a gente nascer, né? A essa sustentação. E eu tive uma fase meio louca, antes da minha filha nascer, que eu falava, eu não vou precisar de ajuda, não. Eu tava no mundo da lua, eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Minha mãe falava, minha filha, vinha pra minha casa. Eu, não, mãe, imagina, porque você não precisou, eu não vou precisar também. Porque vocês não precisaram, então eu não vou precisar também. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Tu sabe, Jéssica, tu sabe que eu trabalho com pós-parto, né? E eu vejo que isso é uma tendência das mulheres. Surto! A gente ficou tão independente com tudo que a gente acha que a gente não precisa mais de ninguém pra ajudar. E eu acho isso tão danoso. Eu não conheço nenhuma mãe das minhas conhecidas e das minhas clientes que não tenha se arrependido de ter com essa certeza. Me arrependo e graças a Deus que elas tiveram a hombridade, a humildade, enfim, de me apoiar na hora em que eu estava dizendo que não precisava. Porque eu precisava, mas eu não estava enxergando que eu precisava. E aí depois eu vim entender que os cuidados da mãe e da sogra era para mim, para que eu pudesse
ficar comigo e depois me dedicar à minha filha. Eu tava no surto, gente, mas é de uma experiência absurda. Todo mundo não fica surtada, tá tudo certo. No próximo filho, eu quero todo mundo aqui em casa. Comigo, Jéssica, foi bem diferente, né? Eu não tenho essa dificuldade de pedir ajuda, né? Nunca foi difícil para mim. E apesar de eu ser muito autônoma com muitas coisas, eu sabia que nesse momento eu queria a presença da minha mãe e da minha sogra. Nenhuma delas mora na minha cidade. Então, eu pedi que elas viessem uns dias antes do dia provável do parto, né? E ficassem comigo, tanto na primeira vez quanto na segunda. E foi maravilhoso, foi fantástico, no pós-parto imediato, né? Mas depois elas foram embora e a nossa rede de apoio, na verdade, é eu e o Hit e eu. A gente tem amigos, né? Mas todos trabalham, todos têm filhos também, têm as coisas deles. Quando, por exemplo, existe aquela vontade de que vontade de ir num cineminha, fazer um programa de casal, é bem complicado, sabe? Bem complicado. Agora, claro, a Luísa tá um pouquinho maior, então vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Por exemplo, pra ela, de repente, dormir na casa da Dinda, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, eu às vezes me sinto bem sozinha nisso, sabe? Porque a grande maioria das minhas amigas trabalha o dia todo, então às vezes só tem a noite para ficar com seus filhos. Como é que eu vou pedir alguma coisa para elas? Eu super te entendo, Lari. A mesma coisa para mim, assim, eu moro no Rio, né? Meus pais são de São Paulo, minha mãe é de São Paulo, na verdade, meus sogros do Rio Grande do Sul, aí perto de você, inclusive em Bento Gonçalves. E eu também, eu e ele, assim, ele total, assim, não ajuda. Ele faz o papel de pai, porque ele é pai, sempre teve que fazer, e não tem essa, como ele é legal, como ele ajuda, a gente, é surreal isso. Como ele é legal, como ele ajuda, não. Ele Outro não surto. Tipo, não, ele não é que ele é legal, ele ajuda, ele é o pai e ele simplesmente faz a função dele. Eu não sei, eu não vejo dessa forma como as pessoas veem. E eu realmente não tenho essa rede de apoio. Aqui na minha cidade eu tenho amigos, só que meus amigos, eles são ao contrário seu, Lari, eles não têm filho, só que assim, não ter filho não necessariamente nos ajuda, porque cada um tem sua vida, então vai pra noitada, vai pra isso, vai pra aquilo, e depois não tem comprometimento. Se tivessem filho, ia saber, tipo, fica um pouquinho, ou, né, aquela coisa de, tipo, tribo, né, divide, fica junto, e não é assim, então não entende as nossas dores e as nossas, sabe, essas coisas, então realmente é muito bem pesado, assim, nesse sentido. Graças a Deus eu tenho uma creche, eu coloquei a minha filha, como eu trabalhava a primeira filha, eu coloquei na creche, e assim, é uma extensão da minha casa total. Eu falo que esse lugar é a minha rede de apoio, porque são pessoas que eu confio 100%, a berçarista vem na minha casa, assim, tipo, ama minha filha, beija minha filha, adora minha filha, então é tipo, ela é minha tia, assim, do Rio, sabe? Ela pegou minha filha total pra ela, sabe? E a Lisa, inclusive, eu coloquei agora esse mês, porque eu tô com muita coisa, muito trabalho, eu comecei a me debater naquela coisa de eu tô com ela, mas eu não tô dando presença, eu tô com uns 2 e-mails pra responder isso, eu não tenho ninguém, não tem aquela tipo, mãe, fica aí que eu vou fazer umas coisas, não tenho isso, entendeu? Então eu fiquei naquela culpa, né, porque a gente tem a culpa agarrada ali, como assim, vou pôr minha filha na creche, não sei aquelas coisas, mas eu parei pra pensar, gente, a minha rede de apoio é isso, ela fica 4 horinhas lá, ela se diverte, fica com a tia Marlene, quem eu amo, minha rede de apoio aqui no Rio, só fica com ela, fica com as outras tias, lógico que eu também adoro, então a minha rede de apoio eu tive que buscar, eu não tenho ela aqui, assim, minha mãe vem, lógico, de 15 em 15 dias, ou assim, quando ela consegue vir, fica um tempinho, eu vou para São Paulo, mas rede de apoio aqui, eu tive que buscar a minha, e eu achei, acho que a gente tem que achar também, né, a nossa rede de apoio. Às vezes teve que fazer. Eu tive que fazer, exatamente. Vem cá, você. Tem os meus amigos que não têm filho, mas também não posso tirar eles da minha rede de apoio, porque eles me ajudam muito, assim, quando precisa, assim, cada um com o seu jeito. A gente também tem que ter a rede de apoio, acho que o mais importante da rede de apoio é a gente abrir a nossa guarda, né?
Com certeza, Tati, a gente tem que abrir a guarda, inclusive não só para as pessoas em geral, como para os nossos maridos também, né? E é muito curioso porque vocês falaram que todos os maridos de vocês participam muito, e a realidade não é essa. A gente tem muitos ajudantes por aí, né? E essa realidade precisa mudar, né? A gente precisa de uma rede de apoio solidária. O pai e a mãe, isso é essencial, não tem nem o que discutir, né? Mas enfim, ainda tem que se falar mais. E essa rede solidária que eu falo tanto é a importância das pessoas do nosso lado que estejam conectadas com a gente, com o que a gente quer, com o que a mãe quer, sabe? Eu, por exemplo, vivi isso na minha casa com a minha sogra e a minha mãe. A minha sogra, ela queria do jeito dela. Então, para mim, foi inviável. A gente não conseguia entrar em acordo, porque ela queria ficar com meu filho, eu queria que ela cuidasse da casa. Entendeu? Então, essa conexão que eu falo que é muito importante, as pessoas precisam respeitar. Que uma mãe apoiada afetivamente, sabe? Respeitada, dentro do mundo, do que ela exige, do que ela quer para ela, pô, as coisas fluem muito melhor, né, gente? Não só nesse primeiro momento, como depois. E aí, vocês falando dessa coisa, eu tava pensando sobre o passado, né? Antigamente, a gente tinha nossos familiares muito perto. Eu fui criada numa família grande, primas todas perto. Minhas tias ficavam na casa de um, na casa de outro. Hoje a gente não tem tempo mesmo na escola. E eu fui levar uma professora e ela falou pra mim, poxa, eu tô com vontade de voltar pra minha cidade, de Salvador. Jéssica também, assim como eu, como você. E aí eu falei assim pra ela, poxa, mas por que lá? Porque eu tô sem apoio aqui e tal. Aí eu fui embora. Aí eu voltei, gente. Joseli, vamos se ajudar. Ela começou a chorar. A gente precisa conhecer o nosso vizinho. A comunidade que a gente tem que construir hoje é outra, né? Que bom que a Tati encontrou isso na creche. Mas a gente precisa ser mais solidário, sabe, a gente? Aceitar ajuda, né? Conhecer as pessoas, permitir que entrem na nossa casa, sabe? Tudo isso é muito delicado, óbvio que a gente vive num mundo muito violento, mas eu acho que a gente pode abrir mais a guarda, como a Tati falou. É isso, vocês não deixem de acompanhar a gente, curtam, compartilhem, comentem, a gente ama saber o que vocês pensam. Então deixe tudo aqui para a gente poder dar continuidade a esse trabalho que está muito lindo, tá bom? Um beijo grande e até breve. Tchau, pessoal!